Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado no seu bordão ou no seu cajado. Boa tarde, paz seja convosco. Essa é a live Heróis da Fé e o tema de hoje é Jacó, lutando com Deus e com os homens. Oh glória! Vamos lá, meus irmãos. Jacó, lutando com Deus e com os homens, está em Hebreus 11, 21, que diz: Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Interessante que, na verdade, ele abençoou não só os filhos de José, mas todos os seus filhos. Mas o escritor de Hebreus falou dos filhos de José, se referindo a Manassés e Efraim, como se ele fosse o único herdeiro legítimo. Mas, na verdade, Jacó teve 12 filhos e abençoou também os 12. Vamos ver o capítulo aqui, onde está essa bênção. Jacó, o seu nome principal é suplantador pela forma que ele nasceu. Ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, já perseguindo a sua bênção, digamos assim, e por conta disso, um dos significados do seu nome é suplantador, mas não é o único, porque mesmo depois de Deus mudar o nome para Israel, ele continua sendo chamado de Jacó em muitos lugares na Bíblia. Bem, a gravidez de Rebeca, lá em Gênesis 25, do 22 ao 23, diz que os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será maior do que outro povo, e o maior servirá o menor. Aqui começa a grande luta entre judeus e árabes. Aqui continua, digamos assim, porque começou já com Ismael, né? Mas aqui com Rebeca, quando tem os gêmeos, essa disputa vai ser potencializada, porque mais na frente Ismael vai casar, o Esaú vai casar com uma filha de Ismael, ou seja, eles vão se separar para sempre. Os árabes seguem o seu rumo e os judeus seguem o seu rumo. Mas a palavra de Deus foi: o maior servirá o menor. E como Israel é menor, cabe dentro de Sergipe, pequenininho, mas temido, não só por alguns inimigos, mas temido por todo mundo. Israel. O nascimento de Jacó. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. Era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Lembre-se, eu falei ontem, Isaque era um homem de oração, ele orou 20 anos para que sua esposa engravidasse. Quando engravidou, vieram gêmeos. Bênção demorada, quando vem dobrada. Se você tem uma bênção demorada, receba essa palavra aí, ó. Bênção demorada, quando vem dobrada. Ele orou, vieram gêmeos. Bem, a história é longa, eu vou apenas relatar, né? Porque lá em Gênesis 25, 34, Jacó tem um episódio, né, que Jacó compra a primogenitura de Esaú. É um acordo entre irmãos por causa de uma sopa de lentilhas. E a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 12, que Esaú desprezou a sua primogenitura. E ainda que ele, chorando, não achou lugar de arrependimento. Ou seja, Deus entendeu que eram lágrimas de crocodilo, que ele não estava arrependido de verdade.
Então, apesar de Jacó ter feito toda aquela trama para tomar a bênção do seu irmão, na verdade, o Esaú desprezou a primogenitura. E esta pedra tenho posto por coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó, ele prosperou, mesmo fugindo do seu irmão, ele prosperou na casa de Labão, que eu costumo chamar de Lambão. Enrolou ele várias vezes, mas ele prosperou diversas vezes. As ovelhas malhadas, as ovelhas pintadas, de tudo que... quando Labão dizia, as malhadas são minhas, aí só dava ovelha para Jacó, né? Aí ele, não, então vamos trocar. Aí as ovelhas de Jacó sempre geravam. Se você foi chamado para pastorear ovelhas, suas ovelhas serão como as ovelhas de Jacó. Elas sempre vão produzir, sempre vão gerar, sempre vão crescer. Aquele que não tem a chamada vai ficar disputando como Labão. Bem, na volta da casa de Labão, depois de ter prosperado muito, enricado, ele fugiu com as 2 mulheres e até então os 11 filhos. Não tinha nascido ainda o Benjamim. E no caminho ele encontrou com o anjo. Bem, antes dele encontrar com o anjo, ele encontrou com um exército de anjos. Está no início do capítulo 32, ele encontrou um exército, chamou de Manaim, acampamento de anjos. E Manaim significa 2 bandos. É bom você acompanhar lá a live de Gênesis 32, a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Eu explico muito bem isso lá, porque ele deixou a metade dos filhos com Léia e a metade com Raquel. Porque se uma parte morresse, a outra sobreviveria. Estrategicamente, como um guerreiro ele pensou. Só que antes dele pensar como guerreiro, Deus já pensou como Senhor da sua vida e mandou para cada esposa um exército. Manaim é 2 bandos, ou 2 exércitos, ou 2 tropas. Deus mandou uma tropa para proteger Léia e seus filhos e outra tropa para proteger Raquel e seus filhos. E aí ele, Jacó, se encontrou com o anjo. Uma coisa é se encontrar com os anjos, já é muito bom. Outra coisa é se encontrar com o anjo. E disse-lhe quem? O anjo. O anjo era o próprio Senhor. É uma teofania, é o próprio Deus aparecendo para Jacó. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse-lhe, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32, 27 e 28. Lembre-se que há 20 anos atrás o pai Isaac repetiu várias vezes, é você mesmo, Esaú. E sim, pai, sou eu. Era Jacó. Ele mentiu para o pai. E o pai disse, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Eles eram gêmeos. Mas pai e mãe conhecem muito bem gêmeos, né? Mas o velho estava já ficando cego e perguntou várias vezes, qual o teu nome? É você mesmo? Ele disse, eu sou Esaú. E foi abençoado. Agora, 20 anos depois, o anjo o encontra tete a tete para que ele possa ser restaurado, para que ele possa prosperar. Ele precisa confessar. Ninguém prospera sem confessar. E o anjo pergunta para ele, qual o teu nome? Qual o teu nome? E ele diz, Jacó. Ou seja, sou eu mesmo. Sou suplantador, mas sou eu mesmo. Eu errei, mas sou eu mesmo. Eu quero me consertar, quero encontrar com meu irmão. E agora que ele confessa, o anjo diz, então seu nome não será mais Jacó, será Israel, e daqui nasce essa nação poderosa que luta com Deus e com os anjos e prevalece. Deus e com os homens e prevalece. Glória a Deus. Bem, no capítulo 33, de 1 a 4, ele se encontra com seu irmão, manda vários presentes, e o irmão diz, meu irmão, para que isso? Eu tenho muita coisa. Ele, não, é para ti. Manda vários mensageiros para amenizar, né, o coração de Esaú. Mas Esaú, quando vê, eles são gêmeos, se joga no pescoço, se abraçam e choram. E choram. E depois Jacó segue o seu rumo e Esaú segue o seu rumo. Bem, no final, depois que Jacó descobriu que José não estava morto, ele vai ao Egito
E no capítulo 49, eu aconselho você a assistir novamente, se puder, a live Lendo Explicando a Bíblia Sagrada, Gênesis 49. Porque a bênção de Jacó sobre os seus filhos é uma coisa maravilhosa. Nós temos 2 vezes na Bíblia a bênção sobre as 12 tribos. Uma é o próprio Jacó abençoando aqui em Gênesis 49, e outra é Moisés, lá no final de Deuteronômio, abençoando as tribos. São bênçãos poderosas. Nessa bênção de Jacó, quando ele chega em Judá, ele diz que Judá é leão. Aleluia. Diz que até que venha Siló. Então profetiza que Judá dominará. O cetro não se apartará de Judá até que venha Siló. E Siló é o Messias. Então ele profetizou que da tribo de Judá ia sair o maior rei, saiu Davi, e que dessa tribo sairia o Messias até que venha Siló. Olha a importância da bênção do pai. O pai Jacó profetizou que da tribo de Judá sairia o Messias. Quando chega a vez de abençoar José, ele diz: José, meu filho, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, Abraão e Isaque. Estarão sobre a cabeça de José. Aleluia. Que bênção poderosa. Eu já ministrei essa bênção sobre meus filhos, e você pode ministrar com autoridade também sobre os seus filhos, porque você é sacerdote na sua casa. E José abençoou os filhos, e depois abençoou os filhos de José. Por isso que o texto de Hebreus diz: abençoou cada um dos filhos de José, porque ele trocou as mãos na hora de abençoar o Manassés e o Efraim. O Manassés era mais velho, deveria estar aqui do lado da mão direita, e ele trocou as mãos. E o José ficou tentando tirar a mão, mas o velho era brabo, o velho era forte, o velho era duro, como diz aí o nordestino. E o velho disse: eu sei, meu filho, não estou cego não. O maior servirá ao menor. E abençoou mais Efraim do que Manassés. É um dos episódios da Bíblia que troca de primogenitura, né? E Gênesis 32:10 e Hebreus 11:21 fala sobre o cajado de Jacó. Vamos ler os dois para nós encerrarmos. Gênesis 32:10. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Glória a Deus. Para não esquecer a Bíblia de papel, né, gente? 32:10, que diz assim: menor sou eu que todas as beneficências, que toda a fidelidade que tivesse com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Por isso Deus mandou 2 bandos de anjos, 2 exércitos, 2 tropas. Aleluia. Ele passou só com o cajado e voltou muito rico. Aleluia. E lá em Hebreus, é o texto que nós lemos no começo, né? Mas vamos conferir. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11:21 diz assim: pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Ele passou fugindo do seu irmão para a casa de Labão. Ele só tinha o cajado. E quando ele morreu, antes de morrer, ele adorou, encostado no seu cajado. O cajado de Jacó tinha história. Sabe por que essa Bíblia está toda marcada? Ela tem história. Aleluia. Ela tem história. Sabe por que essa Bíblia aqui está toda marcada? É a Bíblia de meu pai, Manuel Neres de Alencar. Ela tem história. O cajado de Jacó tinha história. Foi com esse cajado que ele, quando abençoou José, ele disse: José, além dessa bênção que eu estou te dando, eu quero te dar um pedaço de terra que eu conquistei da mão dos inimigos, com o meu arco, com a minha lança, com o meu cajado. O cajado de Jacó estava em todas as ocasiões na sua vida. Obrigado, pastora Márcia, um beijo no seu coração. Ele venceu as guerras com o seu cajado. E antes de morrer,
abençoou os filhos de José, abençoou primeiro todos os seus filhos, depois os filhos de José, Manassés e Efraim, e adorou, encostado no cajado. Que você e eu, na vida, nós possamos perder tudo, menos o cajado, a autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Se apoie no cajado até o último dia da sua vida. Aleluia. Isso aqui é uma bênção que ontem eu comentei sobre isso, eu ministrei sobre uma igreja que eu presidi e eu ministro sobre a tua vida também. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. E eu, Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Isaías 60, 22. Nós temos autoridade para ministrar sobre os filhos carnais, naturais, e sobre os filhos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Se você é meu filho espiritual por ter sido batizado, congregado, ou está congregando comigo, que Deus te abençoe, que você seja, que o menor seja como 1000 e o mais fraco, uma nação poderosa. Glória a Deus. Jacó, lutando com Deus e com os homens. Essa é a live Os Heróis da Fé. E nós estamos todo dia ministrando sobre um herói da fé. Deus abençoe você e sua casa. Pai, em nome de Jesus, abençoe a nação de Israel. Abençoe também o Brasil. A tua palavra diz: abençoarei os que te abençoarem. E eu creio que estejamos debaixo dessa promessa. Quanto aos inimigos de Israel, que o Senhor julgue um por um, conforme a reta justiça do Senhor. Abençoe cada servo teu que assistiu essa live. Nos dá uma tarde abençoada, um culto abençoado logo mais. Toma a nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Até amanhã.